Olá, graça e paz em nome de Jesus, tudo bom? A pedido da minha amiga evangelista Elaine Rezende, eu vou começar a iniciar para vocês uma série de alguns estudos. E eu vou começar esses estudos pelo livro de Ruth, tá? A minha ideia é montar vídeos de 10 minutos no máximo, para que não fique cansativo, para você assimilar todo o estudo de maneira expositiva. Amém? Vamos lá, abra sua Bíblia no livro de Ruth, primeiro capítulo. Versículo 1. No dia em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e a sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Vamos lá, vamos procurar estudar um pouquinho esses 5 primeiros versículos do livro de Ruth. Bom, o livro de Ruth ele vai contar a saga de uma família, né? A tradição judaica, o Talmud, eles sugerem que provavelmente o autor desse livro foi o profeta Samuel, tá? Pelo estilo literário que ele apresenta, pela linguística dele, há grandes indícios que seja o profeta Samuel. E quais são os problemas abordados nesse livro? Veja se não é tão atual com os nossos dias. Olha só, ele tem como problemas abordados financeiro, problemas de migração, de viuvez, casamentos mistos, doenças, mortes, pobreza, amargura contra Deus. O livro todo de Ruth vai trazer todo esse panorama aí de sentimentos, de situações. Esse livro, além dessas, quando eu falo para vocês essa pequena lista, né? Talvez nem tão pequena assim, você vai dizer, você só tem coisa ruim? Não, não tem. Esse livro tem algo maravilhoso. Ele fala da força da amizade, ele fala da provisão de Deus, ele fala da recompensa da virtude. Guarda bem isso. É um livro que fala dessas coisas de maneira muito forte. Então, muito interessante nós analisarmos, montarmos o pano de fundo, olharmos com atenção para esse livro, que é uma grande história de amor, na verdade. Qual é a mulher cristã que não quer encontrar um Boaz? Fala para mim. Analisarmos os nomes. Então, vamos começar por Elimeleque. Qual é o significado do nome Elimeleque? Deus é meu rei. E olha, parece que o próprio nome dele já faz uma censura a quem ele é, não é verdade? Porque, veja, na hora da crise, ele fugiu covardemente de Belém. Ele não confiou em Deus. Ele não há prova nenhuma, até mesmo indícios que Deus mandou que ele fosse para Moabe. Veja, nós temos um exemplo, Abraão. Abraão, lá em Gênesis 12, ele ouve a voz de Deus. Deus fala para ele, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Não tem nada disso, não tem Deus falando para ele, Meleque, sai de Belém e ruma para Moabe, não tem nada disso. Na verdade, o que acontece? Nós não somos muito diferentes de Elimeleque, porque na hora da crise é muito mais fácil virar as costas do que enfrentar ela. Quantas pessoas não querem deixar o navio tá afundando, ele pula fora, né? Ele não quer de repente que ajudar a tirar a água ali do barco, né? Ele vai pular fora. Então, olha só, é mais difícil resolver os problemas, causa, dá mais trabalho. Só que a falta da resolução desses problemas traz consequências drásticas na nossa vida, como trouxe na vida de Elimeleque. Agora vamos lá, vamos para o exemplo, nome de Noemi. Qual o significado do nome de Noemi? Noemi significa doce, suave, amável, agradável, encantadora. Porém, diante das desventuras da vida, essa mulher ela pede para chamarem ela de Mara.
né? Tá lá no capítulo 1, no versículo 20 e 21. Ela pede para chamar de Mara, porque ela é amarga agora, ela sente que Deus amargou a vida dela. Ela ficou 10 anos em Moabe e ela nunca foi seduzida pelos falsos deuses. Ela permaneceu, Noemi permaneceu fiel a Deus Todo-Poderoso. Ela não se corrompeu com o politeísmo de Moabe. Porém, a sua teologia é equivocada, pois ela pensa que Deus se vingou dela de maneira pessoal, sem analisar todas as coisas boas que aconteceram no trajeto dos fatos. E é isso que nós vamos ver no decorrer do estudo. Amém? O mesmo Deus que faz a ferida é o mesmo que sara. Nós vamos ver isso lá em Oséias 6, no primeiro versículo. As tragédias que nos atingem não têm a última palavra na nossa vida. Você precisa guardar isso. Guarda no teu coração. Não é porque nós sofremos tragédias, não é porque nós passamos por lutas que parece que não tem solução, que elas têm a última palavra na nossa vida. A última palavra é do Senhor. Nós temos o hábito de nos deterem apenas em um ponto, né, da situação. E nós nos esquecemos do restante. A gente deixa uma situação ruim amargar tudo de bom que Deus fez na nossa vida, não é verdade? Deus nos dá providência no meio da tribulação. Nós precisamos nos atentar para esses detalhes do Senhor. Amém? Vamos lá, o que significa Malom? Malom, gente, para o judeu, o significado do nome era muito forte. Não era um significado à toa, eles davam ênfase, né? Eles escolhiam com cuidado. E olha só, gente, o nome dos filhos, Malom significa estar enfermo. Olha, gente, provavelmente ele deve ter nascido doente, nós não sabemos qual é a realidade, mas o fato é que o nome dele já traz uma sensação ruim, né? Olha que leão, enfraquecer, definhar, aniquilação. Olha, perceba que parece que até o nome deles trouxeram uma morte precoce sobre os dois rapazes. Duro, né? Vamos lá, Orfa. A Orfa, ela é a viúva de Quilion. Seu nome significa firmeza. Veja, a Orfa não era uma mulher ruim, não era uma mulher má, muito pelo contrário, ela foi uma bênção para a sogra dela, ela se afeiçoou à sogra, mas ela tinha uma fé hesitante, oscilante. Na hora do aperto, ela volta para trás, né? Então, o que acontece? Eu diria que são aquelas pessoas hoje, elas vão na igreja, elas gostam do louvor, elas gostam do culto, elas se animam, mas a hora que vem o aperto, ela não consegue se manter firme, ela é hesitante na fé. Eu diria que são os simpatizantes do evangelho, gostam do evangelho, mas não são fiéis a ele. Vamos lá, e ela volta para Moabe, porque era mais cômodo, né? Mudar de vida, mudar de situação é muito difícil, não é qualquer um que aguenta. E essa mulher decide voltar para trás. E ela sai das páginas da Bíblia de maneira permanente. Não se vê mais falar de órfã. A história dela acabou ali. E a Ruth, quem era a Ruth? Ruth era a viúva de Malom e o seu nome significa amizade. Interessante, né? Veja, tanto ela quanto a Orfa, elas foram firmes, mas Ruth foi além. Ruth, há um grande indício que ela tenha sido uma profetisa, uma sacerdotisa no templo de Quemos, né? Quemos era um deus pagão, ele recebia sacrifícios de crianças. Há um grande indício que ela tenha sido uma dessas sacerdotisas. E essa mulher, ela vai além. Ela é fiel aos princípios dela, ela não mede esforços para seguir adiante. Belém significa o quê? É a casa do pão. Só que é interessante porque nesse período, até parece uma mentira, a casa do pão não tinha pão. Era tempo de fome em Belém, a casa do pão não tinha pão. E Moabe? Moabe era um lugar pagão que adorava Camos ou Quemos, né?
que são duas facetas de Baal. Eles aceitavam sacrifícios de crianças, sacrifícios humanos. Da onde se originou Moabe? Moabe se originou do relacionamento incestuoso de Ló com as suas filhas, né? Daí saiu Moabe e Amon. Está lá em Gênesis capítulo 19, se você quiser anota aí para você ler depois, versículos 30 a 38. Então, hoje já deu 10 minutos, olha só. Então, hoje nós abordamos só o significado dos nomes de cada um. Isso vai ser importante para entendermos o restante da história. Fiquem tranquilos, são só 4 capítulos, vai passar rapidinho, mas aos poucos eu vou querer dando para vocês alguns pareceres, eu vou procurar fazer de uma maneira expositiva, versículo a versículo, para que a gente possa se aprofundar nessa história linda que é o livro de Ruth. Amém? E o mais interessante, Ruth foi escrito no tempo que os juízes julgavam sobre a terra. É uma história inserida dentro do livro de Juízes. Uma história de amor onde Deus tira aí um trecho e fala, dentro dessa história de Juízes vocês vão contar a história de Ruth. Amém? Nós vamos mais para frente, você vai se apaixonar pela história. Um beijo muito grande. Elaine Rezende, evangelista Elaine Rezende, um beijo para você, minha amiga. Fica na paz do Senhor Jesus.